Tem, Gustavo? Pois mande para mim, tá certo? Quem tiver material de história do Ceará, história do Cariri, pode mandar que nós compartilhamos, certo? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Eu fiz uma pesquisa no início para saber quem ia prestar vestibular, se ia prestar vestibular para a URCA ou para a UES. Quem for entrando, diga aí se é para a URCA ou para a UES, só para me saber qual é o foco de vocês. Não precisa falar do curso. Qual é o curso? Só precisa dizer se é URCA ou UES, tá certo? Porque o foco é esse. É tanto que eu deixei facultado a participação, né? Participa quem tem interesse em prestar vestibular para essas instituições. Quem não tem e não vai precisar, acha que não vai precisar de história do Ceará e do Cariri, não entra e não participa. Não tem problema, não estou preocupada aqui com o número de participantes. Eu estou preocupada com contribuir de alguma forma com o conhecimento de vocês nessa área, tá bom? Raíssa está dizendo que é URCA e UES, Juan, UES, Mirelle, URCA. Pronto, André, URCA, mas também vai fazer UES, Mariana, URCA, Cecília, os dois. Ótimo, tá bem equilibrado, viu? Eu já tinha feito a pesquisa com os primeiros que entraram, que não precisa falar novamente, né? E está muito equilibrado, o que é bom, porque eu vou trazer questões das duas instituições. E vocês vão ver que a linha de pensamento, né, dos elaboradores das questões de história do Ceará e do Cariri são bem parecidas. Vocês vão ver que o foco deles é quase os mesmos conteúdos, tá bom? Então, estudar para uma é estudar para outra. Se tu está estudando história do Ceará e Cariri para a URCA, pode ter certeza que vai servir para a UES. E da UES também vai servir para a URCA, tá certo? E aí, preparados? Podemos? André, pode transmitir, ou pode colocar em tela cheia. Eu gostaria que vocês fixassem a tela de André. Quem não estiver visualizando o slide, quem não tiver, avisa aqui, eu vou estar acompanhando o tempo todo o chat, certo? Vocês podem participar, podem fazer perguntas, não é uma aula tão formal, vamos fazer desse momento como se fosse uma roda de conversa, como se nós estivéssemos lá na escola, que a minha vontade grande era essa, se eu pudesse, eu iria para a escola para a gente ter esse momento, né? Mas com certeza iriam me barrar, não iriam permitir. Mas assim, é como se nós estivéssemos realmente em uma roda de conversa. Eu quero que vocês quebrem o protocolo, perguntem, interfiram nos slides, tá certo? Eu fiz o esquema que foi bem desafiador para mim. Eu passei a semana tentando fazer tudo isso aqui para vocês, que é o quê? Pegar um pouco do conteúdo que a URCA e a UES gosta, cobra muito, aí eu trago uma questão da URCA e da UES sobre aquele conteúdo e eu desafio vocês a tentar acertar ou não aquela questão sobre o conteúdo que a URCA gosta, tá bom? Tá bom? Não vai ser só conteúdo, não, porque é muita coisa. E me perdoem, mas eu não consigo, em uma aula, em uma hora, trabalhar, é impossível trabalhar toda a história do Ceará e do Cariri. Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui um pouco da história do Ceará colonial, aí imagina aí, todo o período colonial do Brasil, vou trabalhar um pouco da história do Ceará imperial, como foi o Ceará no período imperial, tanto do primeiro reinado como do segundo reinado, é muita coisa também, e um pouco da história do Ceará republicano, tá certo? No período da República. Então, os principais acontecimentos em esses 3 períodos da história, eu vou trazer para vocês. Então, imaginem aí como é muita coisa, como é muito conteúdo. Esses slides eu vou deixar disponível na sala de aula, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. E aqui nós vamos passear sobre os principais acontecimentos. Quem nunca viu, nunca estudou, né, vai ter a oportunidade de conhecer. Quem já estudou, né, vai relembrar e pode tirar dúvidas aqui comigo, tá bom? Tá bom? Então, é aí, meu povo, aulão História do Ceará e do Cariri, vamos sair da grade curricular, não está na nossa grade curricular, não está no nosso livro didático do 3º ano, o que eu acho muito errado, muito injusto com a nossa história, mas eu vou trazer para vocês um pouco dessa maravilhosa história, que com certeza vai trazer muito orgulho para vocês, porque para mim traz. Pode passar, André.
Vamos lá. Aqui eu vou deixar, pronto, pode passar essa música, era no início, eu esqueci, não tem problema, se der tempo no final eu passo, é uma música contando a história do Ceará, Bárbara de Alencar, os grandes heróis, heroínas da nossa história, tá bom? Mas eu começo aqui com vocês, pronto, alguém pediu para entrar, espera aí, pronto, eu começo aqui pedindo a vocês licença para começar pelo início, pelo começo. É bem redundante, mas não faz sentido nós irmos já para os grandes acontecimentos, sedição de Juazeiro, todo aquele movimento, o Caldeirão, tudo aquilo, sem antes conhecer a origem, tá bom? Então, me permitam aí passear bem rápido pelo início da colonização e da conquista do território cearense. Por que, Sara, é importante? Vocês vão ver como tem questões sobre essa tentativa de colonizar, como foi a colonização do Ceará, quais foram as principais atividades econômicas, quem foram os colonizadores do Ceará, tá bom? Então, a gente começa dizendo que houve, logo no início da história do Ceará, ele foi esquecido, ele foi abandonado, né? Não é de se espantar, porque até hoje o Nordeste e o Ceará, ele é deixado às margens de lá daí das políticas públicas, vocês sabem disso, né? O governo atual mostra, e todos os outros governos também, passados, e nós fomos esquecidos, nós fomos deixados de lado. Por quê, Sara? Porque logo no início da colonização, meu povo, vocês lembram das capitanias hereditárias? Vocês lembram dos donatários? Pois vocês acreditam que o donatário, né, aquele que era para cuidar da capitania do Ceará, que antes era Ceará com S, né, e o acento no A, ele não veio, né? Outros historiadores dizem que ele morreu, né, na viagem. O fato é que ele não assumiu a capitania do Ceará, não cuidou, por isso não deu certo. Vocês lembram que só 2 capitanias deram certo, né? A de Pernambuco e a de São Vicente? Ceará foi abandonado, tá bom? Então, vai ser tardia a colonização do Ceará, vai ser tardia o desenvolvimento, justamente por isso. Começa aí. Tá certo? Então, além de questões geográficas, né, a coroa portuguesa esqueceu o Ceará, por exemplo, lá no século XVI, por quê? Correntes aéreas marítimas, oposição, os índios aqui no Ceará, meu povo, era caba quente, caba valente. Eles brigavam, eles guerrearam fortemente com os colonizadores portugueses, holandeses, todo tipo de invasor que veio para cá sofreu muito, porque os índios, eles travaram guerras, chamadas de guerras bárbaras, contra os invasores, os colonizadores. Tá vendo? Aí, tá certo? Além de não ter muitos atrativos econômicos. O Ceará não despertava interesse, porque não tinha, no início, né? Nós vamos ver que depois, mas no início não vai ter esses atrativos econômicos, tá bom? Então, tá aí o início de não ter dado certo as tentativas de conquista do território cearense, que não deu certo. Tá claro para vocês? Olha aí, ó, nem o donatário, né, o Antônio Cardoso, ele veio. Teve a tentativa de um outro colonizador chamado Pinzon, vocês já ouviram falar? Vicente Pinzon, em 1500. Não sei se vocês já ouviram falar, que até tem a piada que ele pisou, né? Ele foi o primeiro a pisar no Ceará. Pinzon foi o primeiro a pisar no Ceará, né? E por que não deu certo, né? Ele era espanhol, meu povo. Vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, né? Então, quem mandava aqui, quem tinha o domínio dessa região, eram os portugueses. Vocês lembram, tá certo? Então, não vai dar certo com ele, vai ser só uma tentativa, não vai dar certo ocupar. E o Ceará só vai ser ocupado no século XVII, ou seja, já começa aí o atraso. Pode passar, André. Deu para entender, gente? Qualquer coisa pode perguntar, viu? Esse começo é tranquilo, é bem tranquilo. Aí vem, de fato, a primeira tentativa de ocupação do Ceará, que é com Pero Coelho, guarda esse nome, tá bom? Aí, no início do século XVII, aí é Pero Coelho de Souza que vai tentar, de fato, ocupar, colonizar o Ceará. Como? Ele vai fundar um forte.
ele vai fundar um forte, o Forte de São Tiago, né, e um povoado de Nova Lisboa, às margens do rio Ceará, tá certo? Vai criar outros fortes, tá aí, só que vai ser um desastre, porque ele vai vai sofrer e passar por uma grande seca. Vocês sabem que a história do Ceará é marcada, né, por grandes secas. E essa seca de 1605 a 1607 vai ser, assim, devastadora. Vai ser, inclusive, a primeira seca registrada na historiografia local. Olha que interessante, né? Aí, no século XVII, vocês vão ver que a história do Ceará é marcada por acontecimentos, consequências das grandes secas. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? Como até campos de concentrações vão ser criados aqui no Ceará. Mas aí não deu certo, inclusive ele perde o seu filho, o primogênito, né, com a seca, ele morre, a viagem, ele sai do Ceará, ele também não vai ser bem aceito, os índios, né, eles vão atacar, pode passar, André, só para vocês entenderem essa caminhada. E aí vai ter também a tentativa de ocupar, de povoar e a colonização dos jesuítas. Vocês lembram da companhia, né, de Jesus? Lembram dos jesuítas? Os jesuítas também vão ter uma tentativa aí, uma participação na tentativa de ocupar e povoar e colonizar e tudo mais aqui o Ceará, tá bom? Então, são os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueiras. Luiz Figueiras, tá bom? Inclusive, é ele que escreve o primeiro texto sobre o Ceará, o Luiz Figueiras, o padre Luiz Figueiras. Ele é o primeiro a fazer um registro aí, né, sobre o Ceará, tá certo? Mas não vai dar certo, pode passar. Ele também eles vão ser atacados pelos índios, tá bom? E quem vai, né, de fato, ser podemos dizer assim, o colonizador, né, vai ser esse grande Martins Soares Moreno, né, que até hoje, assim, ele é como um herói, tá certo? Inclusive, quem conhece muito a literatura sabe que ele foi homenageado, né, por José de Alencar, no romance Iracema, vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Exatamente, Cecília, Iracema. Maravilhoso. Claro que é um romance, né? Ele vai se apaixonar por uma índia, e aí já entra toda a miscigenação. Exatamente. Mas já é uma homenagem, uma alusão a esse nosso herói, esse nosso colonizador. Ele vai ter uma relação muito boa com os índios, Cecília, muito legal. Os outros não deram certo, né? E ele, por quê? Porque ele já tinha vindo em outras expedições com aqueles que não deram certo, e ele vai ter uma relação muito boa. Exatamente, Maria. Ele vai fazer amizades com os índios, tá certo? É ele que vai fundar lá na Barra do Ceará o pequeno forte de São Sebastião. Por que a gente está falando tanto em fortes? Porque vocês sabem que esses fortes que eram construídos, né, eram proteções. Para quê, Sara? Para quê? Para proteger de ataques, né? Ataques externos de estrangeiros e também ataques dos nativos, ataques indígenas, tá certo? E aí tem que depois vai ser o Forte de Nossa Senhora do Rosário, vai ter Jericoacoara, né, lugares lindos que nós poderíamos muito bem conhecer, seria uma aula de campo maravilhosa conhecer esses fortes, né? Hoje são centros turísticos, e ele vai ser o primeiro a escrever uma relação com o Ceará, uma relação, né, positiva e tudo mais, tá bom? Guarda esse nome, Martins Soares Moreno. Pode passar, André. Não dá para se aprofundar, tá, meu povo, em todos eles, porque, como eu disse, a gente vai passear pelo Brasil colonial, imperial e republicano, mas é bom vocês saberem, pelo menos, quem foram esses colonizadores, como surgiu a ocupação, a povoação do Ceará, tá bom? Ainda teve a participação também dos holandeses. Vocês lembram que as invasões holandesas, os holandeses não aceitavam, né, que o mundo pertencesse, esse novo mundo, só à Espanha e Portugal.
né? Nem a França aceitava também, vocês lembram disso. Então, vai ter invasões, vai ter ocupações, tentativas de ocupações também dos holandeses, e vai ter também aqui no Ceará, tá certo? Só que o que é que vai acontecer? Os índios vão expulsar eles. Os índios, lembram que eles eram arretados, e eles vão expulsar esses holandeses como esse aí, o George Gardner, sei lá, e também o Matthias Beck. Matthias Beck, meu povo, ele também foi importante, porque ele vai fundar o forte de, olha o nome, forte de Schonenbach. Eu não sei dizer assim, mais ou menos, né, holandês. Só que ele não vai ser muito bem-vindo. Vocês lembram que os holandeses, eles eram protestantes. E era muito forte aqui a presença, né, do catolicismo, que já veio com a colonização portuguesa e tudo mais, tá bom? Mas ele vai ter uma grande importância, esse Matthias Beck, aí no século XVII, 1649. Ele vai escrever um diário contando sobre tudo, a terra, o clima, sobre o Ceará. E esse forte dele, que tinha esse nome bem grande, vai depois receber um nome católico. Olha o nome, Forte de Nossa Senhora da Assunção. O que foi, Cecília? O Forte de Nossa Senhora da Assunção, tá certo? Em Fortaleza. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguns fortes. Nas aulas de campo, que eu tinha o privilégio, né, na URCA, no curso de História, eu visitei. E são espaços incríveis, você respira a história. Lá tem canhões ainda, né, onde esses canhões são apontados para o mar, né, mostrando que estão protegendo ali de possíveis ataques, que eles poderiam contra-atacar, e também canhões voltados para dentro. Significa que também eles estão ali prontos para atacar, por exemplo, os índios, os nativos. Tá certo? E aí, a partir daí, meu povo, a partir daí do século XVII, o Ceará, vocês precisam saber desse babado, o Ceará ele vai se submeter a Pernambuco, a capitania de Pernambuco. Mas, Sara, nós vamos ser submissos, vamos ser submissos até quase o século XIX, até o final, o último ano do século XVIII. Vocês têm noção? Por quê, Sara? Porque não deu certo, a nossa capitania foi um fracasso, Donatário não veio, nós fomos abandonados, fomos esquecidos. Qual foi a capitania que deu certo, meu povo? A gente fica do lado de quem? De quem vence, né? Do vitorioso. Então, quem deu certo foi Pernambuco. Lá vai nós nos submetermos a Pernambuco, tá certo? Até essa data aí, até 1799. Guarda essa informação, que ela também é muito importante, tá bom? Pode passar. E aí vem uma questão, né? Essa questão, esse professor que vocês estão vendo aí é o professor Helder. Ele é o melhor professor, na minha opinião, de História do Ceará e do Cariri para a URCA e a UES. E um aulão preparatório justamente para o vestibular da UES, ele usou essa questão, por isso a imagem dele aí eu fiz um print, né? Porque é uma questão desse tipo que a UES e a URCA gostam muito, tá bom? Então, eu trouxe para vocês a data do Cefet, mas olha como é interessante, olha como cobra História do Ceará colonial nos vestibulares, só para vocês sentirem aí. Olha aí, ó, a primeira expedição portuguesa que se dirigiu para o Ceará, no início do século XVII, era comandada por quem? Eita, eu falei, ó. Vocês estão vendo como os nomes, eles são importantes? A primeira expedição portuguesa, Martim Soares Moreno, Matthias Beck, Pero Coelho de Souza, aí esses outros dois eu nem citei, Luiz Figueira e Jerônimo de Albuquerque. Então, você fica entre as três primeiras. Olha como é bom já ter uma noção. Pronto, Mirelle já chutou aí. C? Será C? André tá chutando que C. Gustavo, Milena, Bianca, Paloma. Eita, passa aí, será? Eita, parabéns, meu povo. Olha aí como é bom saber. Se Deus quiser, Cecília, serão todos aprovados.
valerá a pena todo o esforço de vocês. Com certeza. Ana Patrícia tá aí, show. Pero Coelho de Souza. Então, guarda essa informação, meu povo, que a primeira expedição, a primeira expedição que vem para o Ceará é comandada pelo Pero Coelho de Souza, tá certo? Pronto, pode passar. Tem outra questãozinha. É bom usar esse método de estudar o conteúdo e depois tentar praticar, porque você vê a importância daquele conteúdo, né? Vê como ele é cobrado e ainda testa. Será que eu entendi? Será que eu não entendi? Se eu não entendi, eu vou voltar, né? Então, eu acho interessante, muito interessante esse método. E foi, Mirelle. Olha aí, até eu tinha esquecido já. Mas é porque eu disse, sem nem me lembrar da questão, eu disse que era importante guardar esse nome, porque são os nomes mais importantes da história do Ceará colonial. O Pero Coelho, é só lembrar do Pedro Coelho aqui da Copiara, né? O Martins Soares Moreno, ele é muito importante. E o Matias Beck, porque construiu os fortes, e mesmo ele sendo holandês, mas ele foi importante, tá certo? Então, olha como é que a UFC cobra. Também foi usada essa questão. Olha como a UFC cobra. Exatamente, Cecília. Não esqueça mais, faça essa relação, viu? Entre os fatores responsáveis pela ocupação do território cearense, não se deve incluir. Esse não também é muito usado, às vezes, pela UES e a URCA, porque confunde, eu vou muito no automático, procurando as respostas corretas e marcar a correta. Quando vem um não, né, eu preciso focar no errado, no que não tem nada a ver. Então, olha aí, letra A, quais foram os fatores responsáveis pela ocupação do Ceará, do território cearense? Atuação dos missionários jesuítas. Houve atuação dos jesuítas? Houve, né? B, a criação extensiva de gado nas proximidades dos rios. Nós vamos já falar do gado, que foi muito importante para o Ceará, a civilização do couro. C, a organização de entradas com o intuito de expulsar os franceses. Houve essa tentativa, eu não falei, mas houve tentativa de expulsar estrangeiros, holandeses, portugueses, franceses do território. Lembra que eu disse que os índios não perdoavam mesmo? Letra D, a descoberta de ouro e prata por bandeirantes aqui no território cearense. Ou letra E, a fundação de fortes na região litorânea. Só em eu ler, eu acho que eu já dou a resposta, não é não? Cecília, Vitor, Gustavo, Maria Letícia, Milena, Raíssa, Thaís, Sabrina, Manuela. Sara. Bom dia, Mário, tudo bom? Bom dia, minha amiga, tudo bom? Passando aí para desejar uma ótima aula aí para você e nossos queridos alunos. Saudades Obrigada. De você. Os nossos alunos aí. Bom dia, valeu, pessoal. Valeu, Mário. Está sendo muito bom, muito proveitoso, viu? Nós estamos começando ainda a história do Ceará colonial, como se deu a ocupação, a colonização, mas eles estão acertando todas as questões. Show. Está sendo muito bom. Já acertaram. Passa aí, André. Todo mundo acertou. Não faz nenhum sentido, né, Vitor? A descoberta de ouro em Minas afasta a presença do governo no Nordeste inteiro. Não houve esse atrativo. Já pensou se tivesse encontrado ouro aqui no Nordeste, no Ceará? Né? Jamais eles iriam abandonar, iriam deixar de lado. Pelo contrário, né? Se o interesse maior do governo da metrópole era por ouro, por metais preciosos. Aqui no Ceará, meu povo, não. Né? Não houve nenhum atrativo econômico no início. Não é? Muito bom, foi show, viu? Olha aí se tem outra, André, porque tem muitas questões sobre a colonização do Ceará. Eita, tem uma da Unifor. Olha aí da Unifor. Olha como é que a Unifor cobra história do Ceará. Eu sei que, não sei se alguém vai fazer Unifor, né? Mas como o conteúdo da história do Ceará, então vale a pena pegar questões que esses vestibulares cobram, né, sobre história do Ceará. Então, depois do domínio holandês, a capitania do Ceará fez o quê? Lembra que eu disse? Lembra do Matias Beck?
Isso aqui é importante, viu, meu povo? Lembra do Matias Beck, que fundou o Forte, mas que ele também vai ser expulso. Não deu certo, foi um fracasso a colonização do Ceará, vocês lembram? E aí, foi proclamada a autonomia de Sergipe. B, permaneceu sob a tutela de Salvador, foi controlada pelos franceses, ficou sob a autoridade de Pernambuco até 1799 ou passou para as mãos de ingleses? Olha como é fácil, depois que a gente estuda, não é? Depois que a gente conhece só um pouquinho, foi porque eu só passei, foi só um pouco que eu apresentei para vocês. Eita, se Deus quiser, Cecília. E a URCA e a UES adoram uma questão de Ceará colonial, porque os alunos deixam muito de lado, não ligam para estudar a história do Ceará colonial, que é o início, né? Então, vai muito para os grandes acontecimentos da história do Ceará e deixa a história colonial de lado. E aí é onde se ferra. Pode passar, André, tá certíssimo, todo mundo acertou, né? Guarda isso, viu? Ceará, ele foi submisso, né? Desde o século XVI, XVII, até o século XVIII, até o final do século XVIII, ele foi submisso, ele foi vinculado, ligado, subordinado à província de Pernambuco. Por isso a ligação muito forte do Ceará com Pernambuco. Principalmente lá no Cariri. Se você chegar lá no Cariri, há uma cultura, uma troca muito grande com o que nós temos lá em Pernambuco, tá certo? Inclusive, muita gente ia estudar em Pernambuco, né? Os padres se formavam no seminário de Recife, em Pernambuco. Nós vamos ver isso, tá certo? Pernambuco, ele é muito importante para a história do Brasil, muito, muito, Maria da Conceição. E importante para a história do Ceará, pelas participações heróicas de Pernambuco nas lutas de independências, nas revoluções, na coragem de protestar contra, né, uma monarquia, não só a monarquia, nós vamos ver que também na república, tá certo? Tem que pedir permissão, né, Cecília? Pedir o passe. E tem que ver qual é essa aula, se essa aula permite, né? Porque vocês sabem que só eram 2 aulas, eu não lembro quais eram, acho que é a 4ª e a 7ª aula, não era, meu povo? Que podia ir ao banheiro. Pronto, show de bola, André, pode passar. Nem lembra mais, né, Vitor? Pronto, meu povo. Tá claro sobre esse primeiro capítulo da história do Ceará colonial. A gente pode passar agora para um segundo capítulo, que é a economia cearense na colônia. Podemos? É só o começo, viu? Eu acho que não dá tempo nós trabalharmos tudo hoje. Se vocês aceitarem, a gente pode fazer um segundo aulão. Eu me disponibilizo. Se aceitarem. Porque é muita coisa mesmo. Vocês vão ver que é muito conteúdo, tá bom? Show, pronto, para não ficar cansativo também para vocês, né? Eu vou fazer isso pelas 42 pessoas que estão aqui, só por vocês mesmo, porque merecem, tá bom? Então tá aí, economia cearense. Quem não gosta de economia, aprenda a gostar, porque ela faz parte, né, da história de qualquer país, qualquer estado, e que se eu não entender a economia, eu não entendo nada. Vamos ser sinceros, assim como a política. Tem gente que não gosta de política, mas se eu não entender a política e a economia de um estado ou de um país, eu não entendo nada, eu fico alienada. Só captando o que é colocado e sem refletir, sem entender nada, tá certo? Então, queiram entender a economia cearense. E aí a gente começa a falar da economia do Ceará sabendo que quem vai mandar, quem vai iniciar é o boi, tá bom? Se você quiser relacionar outra coisa, mas guarda isso, é o boi. É o boi que vai ser o primeiro produto, vai ser a base da economia por conta da pecuária. Se falar em outra coisa, sendo a primeira, vocês não acreditem. Tá bom? Se falar em ouro, em algodão, em açúcar, é tudo mentira. Porque o primeiro vai ser o boi. Pois é, eu não queria que relacionasse a isso, Letícia.
Mas se servir para você lembrar, tá bom? Lembra disso. Então, é ele que vai permitir o povoamento do interior, aí no final do século XVII. Quem é que vai... qual é o elemento que vai permitir o povoamento do interior do Ceará? O boi, tá bom? O boi. É a pecuária que vai ser a principal atividade econômica cearense no período colonial, tá bom? Sim, detalhe, é secundária, guarda isso, porque também vai ter o açúcar. Vai ter o açúcar, viu, meu povo? Eu esqueci de dizer. Mas por que eu coloquei o boi? Porque o boi, meu povo, é por meio do açúcar que o boi vai ter sua importância. Vocês lembram dos engenhos? Vocês lembram da tração? Tudo isso, o engenho, tudo isso não era movido pelo boi? Não era o boi que fazia como é que a gente chama? Moagem, a tração, não era tudo ainda muito atrasado, né? Não tinha essas tecnologias. Então, o boi era importante para tudo. Foi, tu lembra, Mirelle? Pronto, no primeiro ano, pronto. É bom porque você vai revisando isso também, exatamente. Tá bom? Só que o boi não era importante só para a moagem, só para a cana-de-açúcar. Meu povo, o boi é importante para tudo. Vocês já pararam para pensar? A carne, que nós vamos já falar das charqueadas, a carne de sol, né, para alimentar, para transporte. Então, são muitas as utilidades, por isso que valorizem o boi, são muitas as utilidades do boi, tá certo? Acessórios, exatamente, Maria da Conceição, o couro, né? O couro, meu povo, tudo é aproveitado do boi, né? A carne para transporte, inclusive o couro, até para servir como aquelas roupas, eu esqueci o nome, lembra dos vaqueiros, para colocar também na sela e tudo mais. Então, era usado de todas as formas. Exatamente, os vaqueiros, Cecília. Pronto, pode passar, André. Só para citar, naqueles bancos de couro, hein, de boi, é bom demais, resistente, né? Uma tonelada pode sentar em cima que não quebra. Muito requisitado, exatamente, Cecília. Exatamente. Então, pronto. Oxi, né? Tudo, né? Olha aí como é rico, né? Como é bom. Então, tem um historiador, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu, ele é muito estudado nas graduações e tudo mais. E ele tem uma tese, uma teoria de que houve, para haver esse povoamento, né, essa colonização de fato do Ceará, houve duas rotas. Do Ceará não, do Nordeste, perdão, meu povo. O Nordeste todo que ele apresenta. Houve as rotas do sertão de fora e do sertão de dentro. Vocês já ouviram falar nessas expressões? Essas expressões, elas são muito usadas, cobradas nos vestibulares. Quando falar em sertão de fora, vocês vão lembrar do litoral, fora, por fora. E vai ser justamente por aquela região ali do Pernambuco, tá certo? Quando falar em sertão de dentro, vocês vão lembrar do interior. O interior não tá lá dentro, meu povo? No interior tem mar, tem litoral, nós que somos aqui do interior, temos não. Então, nós fazemos parte dessa rota do sertão de dentro, tá bom? E quem vai contribuir para esse povoamento do sertão de dentro, do interior, nós, né? É justamente a pecuária. Tá certo? Porque no interior não tinha clima, não tinha terra para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Tanto que vocês não veem registros, né, do cultivo da cana-de-açúcar aqui no interior, nesse início da colonização, do povoamento. Então, lá no sertão de fora, era mais propício, sim, a cana-de-açúcar, já que no interior era a pecuária, tá bom? E aí vem pela Bahia. Tá? Essa rota vem pela Bahia. Deu para entender, meu povo? Sertão de fora, sertão de dentro. Foram duas rotas de povoamento do Nordeste que o Ceará está aí, principalmente no sertão de dentro, pelo interior. Tá certo? Aí tem a
participação do índio em toda a história do Brasil colonial, lembrando que o índio aqui não era amistoso, o índio aqui, ele era valente, né? Ele tinha, inclusive, a fama de ser canibalista, vocês sabem, e que isso não era verdade. Aqueles historiadores que, né, estudam realmente o índio cearense, defende que ele não era canibalista, não praticava o canibalismo, e sim o antropofagismo, se eu não me engano, que é o quê? As duas comem carne humana, só que a antropofagia é um ritual, tem todo um ritual, né? Vocês já estudaram exatamente a cultura. Ele comia carne para obter forças, né? Bravura, resistência. É tanto que muitos invasores holandeses, franceses, portugueses, que choravam na hora que o índio ia comer, ele deixava de comer, deixava de matar aquele invasor, porque ninguém quer comer uma carne de um frouxo, de um fracassado, de um medroso, porque eles tinham toda essa simbologia, não comia a carne por comer, tipo assim, eu vou comer o braço de Cecília, porque eu tô com vontade. Não, né? Não era assim, fazia parte, né, da cultura, da religiosidade, havia um ritual, um significado para aquela prática indígena de comer, de praticar esse, não é canibalismo, mas esse antropofagismo, tá certo? Deu para entender? Por isso que eram muito fortes as guerras, chamadas Guerra dos Bárbaros. Quando vocês escutarem essa expressão, Guerra dos Bárbaros, vocês vão lembrar que foi a guerra dos índios contra os invasores, contra os estrangeiros. Não eram todos, Mariana. Eu não lembro quais as tribos, né, que tem, vocês lembram que tem aqueles troncos linguísticos, né, os IPs e tudo mais. Mas a grande parte fazia, viu, aqui no Ceará, é tanto que muita gente tinha medo de vir para cá, justamente por essa fama, por essa história. Tá certo? E aí vocês sabem que começa aí no período colonial uma política chamada doação de sesmarias. Vocês lembram? Não deu certo, né? As capitanias hereditárias e tudo mais. Vamos doar faixas litorâneas, faixas terrestres, pequenos lotes de terra, né? Para latifundiários cuidarem, cultivarem, desenvolverem. E é aí que começa, é bom, né, Cecília? E é aí que começa a história do Ceará, dos grandes não só do Ceará, né, meu povo, mas do Brasil inteiro, do Nordeste, a história dos latifundiários. Porque durante muito tempo esses latifundiários, donos de grandes propriedades, como eles se tornaram esses grandes proprietários e eles tiveram tanto poder? Começa aí. No Ceará não foi diferente, começa com essa doação de sesmarias, né, formação de latifundiários, onde eles vão cuidar e vão enriquecer e tudo mais, tá bom? Pode passar, André, só para vocês entenderem um pouco. Aí, vem a expansão pecuarista nos sertões. É muito importante saber disso, meu povo, que essa pecuária, ela faz parte, né, dessa primeira economia cearense. Por quê? Por que ela é tão importante? Por que ela expandiu tanto pelos sertões? Pelo clima, a pastagem, o nosso caráter salino do solo, vocês sabem, né? A facilidade que era muito grande aqui nessa região de adquirir sesmarias. Por quê? Porque no início ninguém queria, não havia atrativo econômico, vocês lembram disso, né? Então, foi dado à torta e à direito, né, faixas, territórios, terras, para que aqueles que tivessem interesse iria cultivar, né, tentar desenvolver aí, tá certo? Pouco capital para a construção de fazendas e tal e tal. E a figura do vaqueiro, né? Do vaqueiro, que Cecília até já citou aí, ele é o símbolo do Nordeste. Tinha a famosa prática da quarteação, vocês já ouviram falar? A quarteação era uma divisão, meu povo, muito injusta, que é justamente assim, para cada
para 4 bois, por isso que é quarteação, 4 bois, um pertencia ao vaqueiro. Os outros eram dos latifundiários, dos proprietários daquela terra. Vocês têm noção? Para mostrar aí a desigualdade e tudo mais, viu? Era usada a mão de obra indígena, tem a figura do tangerino, vocês já ouviram falar? Não é aquela fruta, não. Tangerino é aquele, deixa eu ver se alguém sabe. Se alguém for vaqueiro aí, sabe. Ninguém sabe, quer ver? Não tem nenhum vaqueiro aqui na aula. Tangerino, meu povo, é aquele que tange o gado. Por isso que ele é chamado de tangerino. Ele tange, vocês já viram, né? Alguém tangendo o gado. Então, é uma figura também que faz parte aí desse cenário da pecuária, viu? E havia um comércio muito grande de venda de rebanhos para outras capitanias. Só que essa venda, ela não era tão lucrativa. Por isso, o não enriquecimento, né? Não era tão lucrativo, era muito mais lucrativo, vocês sabem, a economia açucareira, o açúcar. Porque vendia para o exterior, vocês sabem disso, a Europa, né, comprava. Então, não era tão lucrativo, não havia um enriquecimento ainda, né, nesse período, tá bom? Passa aí, André. E aí vem, né, com a pecuária, vem as charqueadas no século XVII, guarda isso, viu? As charqueadas. Que também são as mesmas coisas, né? Os mesmos fatores climáticos, vocês sabem que é a produção da carne de sol, que era colocada lá no sol para se conservar, colocava sal, né? E tudo mais. O que é que essas charqueadas, a pecuária, tudo isso vai gerar, meu povo? Um grande mercado interno. Vai surgir um mercado interno, tá bom? Muito forte. Com isso, núcleos urbanos. Algumas cidades vão se desenvolver, vão ser criadas, na verdade, a partir das charqueadas, da pecuária, como, por exemplo, Aracati, começa aí, Acaraú, Camusim, cadê Marília? Granja, é muito importante nesse período, viu? E Sobral. Eita, olha aí. E Sobral, né? Não tem Fortaleza, vocês perceberam? Fortaleza, a gente acha que foi a primeira, né? Por ser a capital e tudo mais, mas não é. Ela não era importante, ela não foi aí que ela vai surgir, né? Que vai ter essa importância, vai se tornar esse núcleo urbano importante. A primeira é Aracati. Vocês sabem disso, né? Aracati, em 1750, tá bom? E aí, pode passar, vai ter as secas, né, que isso vai enfraquecer muito e tudo mais. Pode passar, eu já falei sobre isso, é porque eu esqueci de tirar, era para ter colocado lá, pode passar, André. Pronto, pode passar também, ó, a civilização do couro e tudo mais, né? O papel da pecuária é muito importante na ocupação do Ceará, pode passar. As charqueadas, a carne, ó, lembram? Aracati, viu? Tem esse papel, esse núcleo urbano muito importante, pode passar. E aí, com essas secas, né, com essas grandes secas, vai ter o fim, nada é para sempre, vai ter o fim dessa civilização do couro, né? Não houve no Brasil a era do ouro, lá em Minas e tudo mais, pois aqui no Ceará houve a do couro. Tá certo? Houve a do couro. As drogas do sertão também, Maria da Conceição, só que ela não era a mais importante, né? Era algo secundário, por isso que a gente não coloca aqui como as principais atividades econômicas, tá certo? Mas foi bem lembrada. Bem lembrado, certo? Então, tá aí, a pecuária, ela vai deixar de ser importante, porque vai entrar em crise, né? Imagina aí a seca, meu povo. O boi, o gado vai comer o quê? Cecília, me diga, Vitor.
Gustavo, tu acha ruim carne de sol? E é caríssimo hoje, né? A carne de sol, super valorizada. Mas tu imagina esse gado sem ter o que comer. Eles vão morrer, meu povo. Né? Então, não tem como, vai entrar em crise. Se eles vão morrer, não vai ter mais carne, mais couro, mais transporte. Então, vai por fim a civilização do couro, tá bom? Pode passar. Ceará entrando em crise, exatamente. E quando um produto entra em crise, Cecília, a gente sabe que dá espaço para outro, né? Outro entra em cena, não é verdade? Isso acontece ao longo da história do Brasil, a gente sabe disso. Então, agora com a crise, né, do couro, da pecuária, da charqueada, nós vamos ter a presença desse importantíssimo produto econômico do Ceará, que é o algodão. Certo, meu povo? O algodão, ele é muito importante. Quem vai surgir aí como um grande centro econômico urbano vai ser Fortaleza. Aí sim, aí começa Fortaleza como esse centro coletor da produção algodoeira interiorana. Né? O que é isso, Sara? Essa produção algodoeira interiorana, que é o algodão vai ser produzido no interior, inclusive a Copiara, vocês sabem que era um dos centros, né, algodoeiros. Só lembrar dos rufinos, não é possível, né, que vocês esqueçam da história aqui de Acopiara. E aí era transportado, era enviado para Fortaleza, tá certo? O auge do algodão cearense, ele vai... Olha como é importante, meu povo, entender a história do Ceará, porque tá ligada à história do Brasil e à história geral. Vai acontecer justamente o auge na Guerra da Secessão Norte-Americana, né? Não sei se vocês lembram, a Guerra Civil. O que foi isso, Sara? Foi uma guerra que aconteceu lá nos Estados Unidos, entre o Sul e o Norte. Vocês lembram? Vocês lembram que o Sul era escravista, queria a escravização do negro, e o Norte queria a abolição, com Abraham Lincoln. Vocês lembram disso? E eles viveram uma grande guerra, tanto o Norte como o Sul. O Norte ganha. Eita, Cecília, verdade. Abraham Lincoln, né? A 13ª emenda constitucional que vai libertar os escravos. Exatamente, Cecília, o Norte ganha. Só que eles vivem uma guerra de mais ou menos 4 ou 5 anos. Aí está dizendo de 1861, mas foi até 65, se eu não me engano. Né? E como eles estavam em guerra, eles não tinham como produzir. Quem tinha que abastecer, né, a Inglaterra e tudo, e os Estados Unidos, era o Ceará. O Ceará que abasteceu, que vendeu algodão. Exatamente, Vitor. A relação é intrínseca com a Revolução Industrial. Por quê, Vitor? A Inglaterra, ela precisava dessa matéria-prima, que era o algodão, para a produção de tecidos e tudo mais. Né? E quem produzia eram os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos que produzia para a Inglaterra. Como eles estavam em guerra, não tinha como eles venderem para a Inglaterra. Quem vai vender? O Ceará. Olha aí que interessante, o Brasil, né? Olha que interessante, viu? Aí vem a lavoura de subsistência e tudo mais. Pode passar, Vitor. Ou André, que eu vi Vitor falando. Então, ó, meu povo, o algodão, quando falar em algodão, vocês vão lembrar da cotonicultura. Eita, Sara, é de cotonete? Tem alguma coisa a ver com cotonete? Não. Cotonicultura é a cultura do algodão. Se vocês escutarem em algum lugar essa expressão, se vocês quiserem falar bonito, né, aí vocês podem usar essa palavra. A história do Ceará colonial é marcado por uma cotonicultura, né, por uma cultura do algodão, tá bom? Pronto, aí eu estou só detalhando, ó, como é interessante. Rompeu o exclusivismo pastoril no Ceará, que antes não existia, né, essa exclusividade. Então, agora, Fortaleza, Aracati, Baturité, né, aí vem as ferrovias e tudo mais que nós vamos ver lá na frente, e tudo, tá certo? Fortaleza surge como eminente centro econômico, aí sim, Fortaleza surge como centro econômico, tá certo? Pode passar,
Pode passar. Eu já falei um pouquinho. Aí vamos para a questão. Senão não dá tempo. Vamos para a questão. Ó, no Ceará, durante os séculos 17 e 18, olha como é cobrado, viu? Essa aí é porque eu esqueci de colocar, mas é o S. Formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominou lá de civilização do couro. Eu ainda coloquei um slide, não foi? Este aspecto característico da colonização cearense está ligado a quê? Se vocês escutarem em algum lugar a expressão civilização do couro na história do Ceará, vocês vão relacionar a quê? Ao fato de existir nas terras cearenses uma farta manada de gado bufalino natural da região, que proporcionou aos nativos locais e aos europeus colonizadores as condições ideais para explorar aquela riqueza, ao desenvolvimento, após a decadência da produção algodoeira, de uma grande atividade pecuária de corte leiteira, que ainda hoje é uma das maiores do Brasil. C, ao modelo original de ocupação através da pecuária bovina, que saindo do Ceará ajudou na ocupação do interior nordestino e na colonização dos serranos do centro-oeste, pampas do sul. D, ao processo colonizatório cearense, que ocorreu a partir da ocupação pela pecuária na capitania, através da frente de ocupação do sertão de fora, conduzido pelos pernambucanos, olha a importância de saber, né? E da frente de ocupação do sertão de dentro, controlada principalmente pelos baianos. Eita, será? Todo mundo está apostando na D. E aí, André? Todo mundo está apostando na D. Olha como é importante, né, nós conhecermos. Olha aí, Cecília. Por que C, Cecília? Quer falar? Pode falar. Por que a C? Deixa eu ver o que é que está... Pois é, Cecília, a primeira parte da C está correta, mas quando ele diz aí colonização dos cerrados, do centro-oeste, Pampas do Sul, Pantanal, Mato Grossense, né? Foi uma lombra, uma viagem aí, grande, não foi? Aí a D não, a D mostra como foi o processo colonizatório cearense, a partir da ocupação pela pecuária, né? Houve essa ocupação sertão de fora e sertão de dentro, vocês têm que saber, né, que o sertão de dentro era o interior, e ali era controlado pela Bahia, e o sertão de fora era o litoral, né, fora, e era ali ocupado, iniciado ali pelos pernambucanos. Tá bom? Mas olha como é bom, guarda essas informações, viu? Sertão de fora, sertão de dentro, ocupação cearense por meio da pecuária, tudo isso é importante. Pode passar, André. Essa aqui, ó, foi também desse professor. Esse professor é incrível, eu deixei os links das aulas dele para vocês, tá bom? Ele faz a análise de toda a prova de história da UES. Dos últimos vestibulares da UES ele faz, inclusive ele fez da última, com questões, cada vídeo com uma questão ele faz um comentário, muito bom. Olha aí, ó, meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro lá no Piauí. Vocês conhecem essa música, essa cantiga popular? A quadra nos remete, né, à atividade específica do criatório do Nordeste. Referindo-se a essa atividade econômica, não é correto afirmar. O quê? Não é correto afirmar. Foi fator fundamental de penetração e ocupação? A pecuária, o gado, o boi, foi fator fundamental de penetração e ocupação? B, a ocupação da terra era extensiva e até certo ponto itinerante. Ele tá cobrindo aí alguma coisa, né? Mas dá para me ler. C, a condição fundamental de sua existência e a expansão, a disponibilidade que existia de terras aqui no Ceará, né? As sesmarias e tudo mais. Ou D, na economia do criatório, predominava, aí eu vou dizer para vocês o resto, predominava aqui o trabalho escravo. Aqui, a mão de obra para o gado e para a pecuária era a mão de obra escrava, africana, lá o negro africano. Aí ele está perguntando qual que não. Não,
não tem nada a ver, não faz referência à atividade econômica do gado, pecuária e tudo mais. Pode passar, André, essa aí foi dada. Só que muita gente se confunde, viu? Muita gente acha que houve trabalho escravo. E nós vamos já ver que quando eu digo que não houve na atividade pecuária, né, a mão de obra escrava, não significa que não houve escravos aqui no Ceará. Nós vamos já ver, por exemplo, a figura do dragão do mar, né, que traficava, né, transportava, na verdade, e ele vai dizer que não aceita mais. Vai fazer uma abstinência lá, uma greve, e não vai mais transportar escravos. Existiam escravos, eram pequenos os números, mas nós vamos já ver por quê. Nesse momento, não, era a mão de obra indígena. Tá certo? Deu para entender, né? Pronto, muito obrigada, André. Pode passar. Pode passar. Tem outro, ó. Olha o S. Olha a UES como é esperta. As 3 vilas mais importantes do Ceará no período da pecuária eram... Olha o que é que ele faz com o vestibulando, né? Ele pergunta quais eram as vilas mais importantes do Ceará na pecuária. Aí, o aluno que estudou, nem que seja por cima, por eliminação, acerta. Porque ele sabe que Fortaleza não foi a mais importante na pecuária. Ninguém estuda nem Fortaleza na pecuária. A gente só estuda Fortaleza lá no algodão. Aí, no algodão, ela vai ser o centro. Aí, só em você saber isso, você já acerta essa questão. Não é bom, né, Letícia? Muito bom. Olha aí. Pronto, não tem segredo. Exatamente, letra A. Pode passar, André. Letícia, Raíssa, Manuela, Bismarck, todo mundo, João Vitor. Só em você saber que não foi Fortaleza e lembrar que Aracati, né, a carne de sol, as charqueadas e tudo mais, foi a primeira, né? Então, tranquilo, Aracati, Sobral e Icó. Tá certo, meu povo? Elas foram as 3 principais, mais importantes vilas cearenses na pecuária, no período, né, da pecuária, tá bom? Guardou essa informação, falou em Fortaleza, você vai lembrar da cotonicultura, do algodão, tá bom? Fortaleza, algodão. Pode passar, André. Senão não dá tempo, olha, meu povo. Ó, de novo, ó, com o algodão... Ó, mas não vai dar tempo não, porque nós... Ai, meu Deus, olha a hora. Passa aí, André. Eu vou deixar essas questões para vocês resolverem. Falou em algodão, é colonial. Brasil colonial, Ceará colonial, tá bom? Aí, meu povo, eu vou entrar... Será que dá tempo? Dá tempo. Eu vou entrar em um capítulo muito, mas muito, muito importante, né? Que é justamente a sedição de Juazeiro. Tem outras coisas importantes que nós precisaríamos estudar, mas eu quis eleger aqui e trazer para vocês aquilo que é mais cobrado e aquilo que é mais importante, na verdade, né, que é o que interessa para a URCA e a UES. Então, saber os acontecimentos que eu vou colocar agora para vocês é decisivo para... sei lá, nem que seja uma questão na primeira fase, tu acertar sobre se cair história do Ceará. E quem vai fazer a segunda fase, acertar muito mais. E quem vai fazer URCA, ter a certeza que vai acertar pelo menos uma questão de história do Ceará ou do Cariri, com esse conteúdo aqui que eu vou trabalhar. Dá tempo, tá, como é, Hillary? Mirelle está pedindo para mandar o código da aula. Tá nos grupos. É aquele que fica depois da barra. Olha lá, é um que fica depois da barra, que tem letra, número, uma coisa assim. Pronto. Quem não puder continuar, né? Quem não puder continuar, não tem problema não, tá? Como a aula vai ficar gravada, vocês podem assistir depois. Mas como a gente já está no embalo, vamos deixar eu fechar o raciocínio, pode ser? Que aqui, muita gente nunca estudou isso aqui, né? É um conteúdo que, de certa forma, ele tem um peso muito decisivo mesmo, como eu já falei, então vale a pena a gente dedicar alguns minutos, tá certo? Meu povo, esse episódio eu quero começar, né, já aqui, com essa triste imagem, não sei se vocês já viram ou já ouviram falar, na Passeata das Crianças de 1912, né? Eu já passei aqui para o Brasil republicano, consequentemente, Ceará República, né? A gente
se situa primeiro no contexto nacional, né? Então, Brasil, República, e aí a gente desce aqui para o Ceará, Ceará republicano. Passa aí, André, que eu vou contextualizar essa imagem para vocês, tá bom? Vou contextualizar essa imagem para vocês. Essa imagem antecede um movimento chamado Sedição de Juazeiro. Ou seja, Sara, houve uma revolta, não vou chamar de revolução, tá bom, meu povo? Porque revolução exige transformação radical das estruturas sociais, e não houve isso. Mas eu vou chamar de revolta. Houve uma revolta no interior do Ceará, mais precisamente no Cariri, né, na cidade de Juazeiro do Norte, uma revolta contra o governo federal e estadual, contra as tropas estaduais e, consequentemente, o governo federal. Sabe quem era o presidente nesse período? Hermes da Fonseca. Vocês lembram desse cara? Foi ele que fez a famosa política das salvações. Vocês lembram? Passa aí, André, que eu acho que eu coloquei o slide com uns tópicozinhos para vocês se situarem. Aí depois, pronto, foi esse, ó, era para ter colocado antes, me perdoem. Mas, ó, só para situar vocês nesse contexto. Hermes da Fonseca era o presidente da República, né, do Brasil. E ele vai desenvolver uma política das salvações. Vocês lembram? Essa política das salvações consistia em intervir, né, e nomear governadores, né, em todos os estados. Esses governadores estariam alinhados, seriam babões, né, do presidente, para que não houvesse revolta, nem nada. E ele vai indicar um governador, vai tirar do governo do Ceará uma grande oligarquia, um grande coronel, né, que já estava aqui desde antes de Cristo, que eram os Acciolis. Vocês já ouviram falar na família Accioli? Na oligarquia Accioli? Estudar a história do Ceará tem que conhecer os coronéis, os grandes oligarcas. E a família Accioli, ele era poderosíssimo aqui no Ceará. Aí vocês acreditam que o presidente Hermes da Fonseca teve a audácia de tirar os Acciolis do poder e colocar uma pessoa de sua confiança, um governador de sua confiança, que foi o Franco Rabelo. Olha aí, Sabrina Rabelo. Franco Rabelo, tá certo? Meu povo, só que Hermes da Fonseca e Franco Rabelo não sabia que, ao tirar os Acciolis do poder, estavam mexendo com um grande amigo dos Acciolis, que era o grande Padre Cícero. Olha aí para quem gosta da história de Juazeiro e a história de Padre Cícero. A história de Padre Cícero começa bem antes, mas a participação política, que é o que nos interessa muito aqui, né, começa aí, tá certo? Então, mexeu com um amigo meu, mexeu comigo, né? Mexeu com os Acciolis, mexeu com o Padre Cícero, meu povo. Tá certo? E aí, quando Hermes da Fonseca tira os Acciolis do poder, vai ter eleições lá em Fortaleza, coloca Franco Rabelo como governador, meu povo, vocês não têm noção do desmantelo, não. Inclusive, né, vai ter alguns protestos, manifestações contra e a favor, né, dessa política de Hermes da Fonseca, de trocar os governadores. Vai ter muita gente a favor de Franco Rabelo e outros contra Franco Rabelo e a favor dos Acciolis. Quem vai ficar a favor dos Acciolis, meu povo, é principalmente o interior, o Cariri, Juazeiro, por exemplo, né? Porque eles tinham grande poder, muito poder. Tá certo, eu entendo. Mas eu estou terminando, eu vou só contextualizar esse acontecimento e a gente deixa os demais para a próxima aula, pode ser, meu povo? Os demais, como Caldeirão, Bárbara de Alencar, são muitos acontecimentos que não dá tempo a gente ver tudo hoje, é muito cansativo, mas deixa eu só terminar. Tá certo? O que é que vocês precisam saber? Que Juazeiro, Padre Cícero, vai, juntamente
com o apoio de um médico Irábulo, que é como se fosse um advogado, Floro Bartolomeu, era o melhor amigo aí, braço direito de Padre Cícero. Eles vão, Padre Cícero vai organizar, junto com Floro Bartolomeu, uma tropa, vai ter um exército, meu povo, no Ceará, no Cariri, em Juazeiro do Norte. É um exército de jagunços, de cangaceiros, né, onde eles não vão aceitar essa mudança de governo. Tá entendendo? Mas por que, Sara? Por que o povo vai aceitar lutar contra isso? Porque, meu povo, alienação política e religiosa é tudo para isso. Foi divulgado uma fake news que o Franco Rabelo, a tropa desse novo governador indicado pelo presidente Hermes da Fonseca, iria invadir Juazeiro. Iria matar Padre Cícero. Vocês acreditam? Aí o povo ficou doido, porque Padre Cícero já era muito amado, já era conhecido como o milagreiro, né, por conta do milagre da Beata Maria de Araújo, que eu coloquei também aqui para trabalhar com vocês. Então, quando surgiu esse boato de que as tropas, né, federais de Franco Rabelo iriam invadir Juazeiro e matar Padre Cícero, o povo se uniu e disse: ninguém entra aqui em Juazeiro, ninguém toma essa cidade santa, né? Ninguém ameaça o meu padrinho, Padre Cícero. E aí, meu povo, foi feito trincheiras, olha que incrível, até trincheiras foram usadas, né? Valas, tá certo? Buracos mesmo, com arames farpados, onde eles fizeram emboscadas, onde eles atacaram as tropas que vieram, tá certo? Que vieram. Por quê? Porque eles já tinham anunciado guerra, já tinham dito que não aceitavam o governo de Franco Rabelo. Então, como é que tu não aceita um governo que foi colocado lá pelo presidente da República, né? Então, vai ter confusão, é inevitável, né? Inclusive, a tropa de Franco Rabelo veio justamente achando que facilmente iria derrotar esse exército aí de jagunços, de cangaceiros, eles chamavam de famintos e tudo mais, né? Só que eles se deram mal, Franco Rabelo se deu muito mal. Tá certo? Porque eles vieram, foram derrotados, eles não conheciam aqui, né? Foram derrotados, não tinham experiência também de exército. Por exemplo, vocês sabem que não pode mandar todo mundo na linha de frente. Aí o povo, o exército aí de Franco Rabelo veio todo mundo de uma vez. Não teve perdão, era facão, era peixeira, era o que tinha, eles atacaram mesmo. Há uma média de... tem um historiador que fala em 80 pessoas mortas em um dos combates, né? E derrotaram, viu? Derrotaram. A sedição de Juazeiro, ela sai vitoriosa, ela derrota as tropas de Franco Rabelo, tira Franco Rabelo do poder, ele vai ter que ir embora, ele vai para o Rio de Janeiro. Tanto que vocês sabem que a política das salvações não vai dar certo também, né? Esse é um dos episódios que mostra que não deu certo esse negócio de indicar governadores, e vence, e a sedição de Juazeiro vence, e os Acioles voltam ao poder, e Padre Cícero passa a ser vice-governador. Vocês têm noção, né? Vai ter eleições, vai colocar um que é apoiado pelos Acioles, que é esse Benjamin Barroso. Ele não é muito importante, não. Mas só para saber, né? Depois que sai Franco Rabelo, entra Benjamin Barroso, que é o governador. E Padre Cícero vai ser o vice. Só. Tá certo? Ou seja, mostra o poder, né? Quão forte é o poder, que não é só um padre, não só tem o poder religioso, não só tem o poder espiritual aí com o seu povo, né? Mas tem também um poder muito forte, um poder político. Tá bom, meu povo? Olha que interessante. Volta aí, André, só para me mostrar. É muito interessante a história da sedição de Juazeiro. Confronto provocado pela interferência do poder central, quando os soldados de Franco Rabelo chegam a Juazeiro, se deparam com uma vala, que é essa trincheira, essa vala de 9 quilômetros de extensão, que eles chamavam de Círculo da Mãe de Deus. Até hoje em Juazeiro tem, se você for lá no Horto,
tem uma região lá, tem uma parte lá para dentro que você encontra ainda esses vestígios, né, de como foi essa sedição aí, tá bom? Foi liderada por Floro Bartolomeu, se vocês tiverem interesse de conhecer a figura desse homem. Ele era médico, né, lá da Bahia, e veio estudar, né, aqui e tudo mais, e aí se aproximou de Padre Cícero, sabia que ia ter futuro essa amizade, né, essa relação, morava, inclusive, lá na casa de Padre Cícero. Ele era um grande orador, influenciador, e ele vai, juntamente com o Padre Cícero, liderar esse exército de jagunços que vão derrotar o governo federal. Eita, olha aí, vitória, né, a vitória do Ceará, aí, do Cariri, na verdade, né, do Cariri, viu? De Juazeiro do Norte, tá bom? Pode passar, André. Deixa eu ver se no outro slide eu coloquei alguma coisa, que eu troquei os slides, ó. Pode passar. Olha aí, ó, esse é o deputado Floro Bartolomeu, deixa eu mostrar, André. Olha aí, ó, uma vala escavada em 1914 para a construção do Muro da Resistência. Então, olha aí, o Muro da Resistência, olha os jagunços. Eu sei que tá preto e branco, mas só para vocês terem uma noção. Pode passar, André. Aí tem só uma questão e a gente encerra, tá bom? Pronto, acontece. Aí tem um resumo, não precisa. Pode passar, André. Eu coloquei outros resumos aí. Aí eu estou explicando como era o Pacto dos Coronéis para vocês, porque é muito forte nesse período, né? Vocês sabem, o coronelismo. Vocês lembram que nós estudamos na República Velha, né? Os currais eleitorais, voto de cabresto, os coronéis que mandavam, né? E esses coronéis, os mais importantes, eram da família Accioli. Era essa oligarquia Accioli, tá certo? Que mandava e desmandava em tudo, tá bom? E quem vai ser outro coronel vai ser o próprio Padre Cícero, que minha mãe não gosta que eu diga isso, né? Mas que ele é considerado por muitos historiadores como um coronel de batina. Eu não estou ferindo a fé de ninguém, né? Mas é um capítulo da história a história política que a gente precisa saber, a atuação política dele, tá bom? E ele entra para a história como um coronel de batina, juntamente com os coronéis, a família Accioli, tá bom? Pode passar. Pode passar, depois vocês podem ler com calma aí, né? Aí a figura, ó, até hoje, Padre Cícero, ele é sim venerado, ele é considerado um santo popular, não é um santo oficial, não foi canonizado pela Igreja Católica, tá bom? Mas ele tem toda essa influência, essa repercussão, a cidade de Juazeiro deve a ele, né, o crescimento, o desenvolvimento, quem ela é hoje, a gente sabe disso, mas nós vamos falar da atualidade. Pode passar, André. Aí, ó, mostra Padre Cícero, tá bom? E Floro Bartolomeu. Olha aí, ó, Floro Bartolomeu não sai do pé de Padre Cícero. Tá bom? Pode passar, mostra aí, né, a relação e tudo mais, tá bom? Aí é o Accioli, ó, era o governador que ficou até 1912, ele chega, gente, ao título de governador máximo. Ele é o máximo, ele é quem manda em tudo, né? Até Hermes da Fonseca nomear Franco Rabelo para ocupar o seu lugar. Tá certo? Pode passar. Só para fechar mesmo. Padre Cícero, ó, aí no meio, esse que tá de batina preta, era a sua vestimenta, né? Pode passar. São os principais líderes aí. Aí, ó, alguns do exército, alguns jagunços, né? Que foram recrutados, eles eram voluntários, viu, meu povo? Eles iam realmente com a missão apenas de por amor a Padre Cícero e para defendê-lo, né, contra esses inimigos. Eles diziam que Franco Rabelo foi enviado pelo demônio, pelo cão, sabe? Eles tinham esse misticismo aí, e que tinha que defender a qualquer custo Padre Cícero e Juazeiro. Pode passar. Tá terminando. Olha aí, eles em combate, ó. Olha que interessante. Aí eles nessas valas, né? Nessas valas que eles chamavam de trincheiras. Pode passar, viu? Pronto. Aí uma questão, se eu não me engano, essa é da Urca, ó. Eu esqueci de colocar.
sei se é Urca ou é Uesse, meu Deus. Ó, a guerra que estourou no Ceará em 1914, aí só para a gente fechar, viu? Para ver como é que os vestibulares cobram esse acontecimento, né? Esse grande episódio. Estourou em 14, guarda isso, 1914, entre as autoridades políticas locais, ou seja, foi entre os Acciolis, a família Accioli, e Padre Cícero e Floro Bartolomeu, e as forças do governo federal, representada por Franco Rabelo. Cortou aí, tá errado. Teve uma guinada diferente após uma decisão tomada por Padre Cícero. Essa decisão foi o quê? Olha aí, meu povo, eles pegam o acontecimento geral e pegam algo específico naquele acontecimento geral. Houve algo que Padre Cícero fez que mudou, né? Que deu uma guinada nessa guerra, que eles chamavam de guerra, inclusive alguns chamavam de Guerra Santa, tá bom? Letra A, impedir que os sertanejos de Juazeiro do Norte lutassem ao lado das forças locais, com a decisão de Padre Cícero. B, conclamar os sertanejos de Juazeiro do Norte para combaterem ao lado das forças locais. C, retirar-se com seus fiéis das terras de Juazeiro. D, dar um golpe de Estado no governo do Ceará. Ou E, unir-se com as forças do governo federal contra a família Accioli. Vocês estão vendo, quando a gente estuda um pouquinho, a gente já entende melhor. Olha aí que interessante. Muito bom, parabéns, B. Olha, André, passa aí, André. Eita, parabéns, meu povo. Quando a gente acerta, sabe qual é a sensação? A minha também, assim, eu entendi, né? Eu passei algo que deu para vocês entenderem e vocês entenderam. Vocês pegaram a essência. A essência, não precisa saber tudo, meu povo, mas saiba a essência. Se você souber a essência, por eliminação, por lógica, tu vai acertar, tá entendendo? A única que faz sentido, mas só faz sentido se você tiver estudado, é saber que Padre Cícero, ele vai fazer esse chamamento, né? Vai reunir todo mundo, né, os seus fiéis, e vai dizer justamente isso: nós precisamos combater, né, as forças federais, o inimigo externo que está ameaçando a nossa paz, né? E ele vai chamar para que todo mundo se alie aí com forças locais para lutar contra as forças federais, tá bom? E deu super certo. Jamais ele fez golpe, jamais ele fugiu, né? Pelo contrário, eles vão combater, tá bom? Muito boa, né, essa questão. Passa aí, André. Maria da Conceição, eles ganhavam, os soldados voluntários de Padre Cícero, eles ganhavam algo com esse trabalho? Ganhavam a promessa de salvação, ganhavam sentimento também de defender, de proteger um santo, né? Que para eles Padre Cícero era santo. Então era uma honra lutar contra um inimigo, contra alguém que queria derrotar Padre Cícero, quando na verdade, nessas tropas federais, o Franco Rabelo, ele estava lutando, era contra a família Accioli, não era contra Padre Cícero, tá entendendo? Só que, como eu disse, havia uma aliança muito forte, uma aliança política dos Acciolis com Padre Cícero. Ambos ganhavam muito. Padre Cícero ganhava muito com essa aliança com os Acciolis, tá bom? Ganhava, o que eu falo no sentido, não é só financeiro, não. Prestígio político, liberdade para atuar como ele quisesse, tá certo? Inclusive, Padre Cícero, ele tinha privilégios que nenhum outro padre, nenhuma outra pessoa no interior do Ceará tinha. Porque, por exemplo, ele tinha acesso, meu povo, a notícias, a tudo que estava acontecendo no mundo e no Brasil, ele tinha acesso antes de qualquer outra pessoa. É tanto que os historiadores defendem isso, né? Dizem que por ele saber, ele ter essa ligação com os políticos e saber, ele usava isso ao seu favor de forma espiritual e religiosa. Como assim? Ele dizia o que ia acontecer,
né? E como as pessoas não sabiam, achavam que ali era uma profecia, achavam que realmente ele era um ser, assim, sobrenatural, porque ele sabia o que ia acontecer, tá entendendo? Mas ele sabia justamente por ele ter acesso a informações privilegiadas que nenhum outro padre ou poderia saber. Tá certo? É muito interessante a história de Padre Cícero, muito, muito mesmo. Meu povo, não dá tempo a gente entrar aqui, né, nesse outro capítulo, eu ia falar bem rápido, essa padaria espiritual é muito cobrada pela Urca e a UES, né, que foi um grupo literário, Zezinho iria amar conhecer a padaria espiritual, né, eles vão escrever jornais, obras literárias, vão criticar o governo. Foi, assim, um grupo muito importante na história do Ceará, um grupo literário. É tanto que já veio questões da UES e da URCA dizendo que a padaria espiritual era um grupo religioso, não era religioso, grupo político, não era um grupo político, era um grupo literário, tá certo? E é muita coisa interessante. Tem questão sobre esse capítulo, tem questão sobre os partidos e grupos políticos que existiam na época, tá bom? Como a Liga dos Camponeses, também os religiosos que se envolviam também com o socialismo, tinha muita coisa nesse período, mas como não dá para a gente trabalhar tudo, eu quero saber se vocês aceitam nós termos outro momento, só que não pode ser na sexta, porque na sexta-feira eu tenho aulão de revisão para o Enem, para aqueles que quiseram o Enem, ou quiseram o aulão de revisão para o Enem, mas nós faríamos em outro momento, só para a gente fechar. Ou, se vocês preferirem, eu gravo uma aula encerrando esse conteúdo e mando para vocês. Pode ser? O que é que vocês acham? André, passa só para me mostrar para eles, ó, eu vou deixar esses slides lá na sala de aula. Olha o jornal que eles escreviam, ó, Antônio Salles, ele era o presidente. É muito interessante, pode passar. Pode passar. Aí, olha a questão, ó, pode passar. Aí, ó, pode passar. Raquel de Queiroz vai falar sobre os... Deixa essa imagem aí do campo de concentração. André, é outro capítulo da história do Ceará que eu queria trabalhar com vocês. Meu povo, houve campos de concentrações aqui no Ceará. Não é aquele lá do nazismo, do fascismo, né? Não é nada, não tem nada a ver. Até porque foi bem antes, né? Mas é só para vocês saberem que houve essas prisões, de certa forma, né? Para impedir os retirantes de chegarem até a capital. E era cruel, muito cruel, né? Só para vocês saberem como tem esses capítulos tristes da história do Ceará, tá certo? Sobre isso, né, André? Eu já vi, eu só não lembro. Me mande o link, mas eu acho que eu já assisti, eu já vi esse documentário sobre os campos de concentração. Vale muito a pena, viu? É o capítulo das secas. Quando a gente está estudando as secas no Ceará, aí a gente entra para falar sobre o campo de concentração. Mas olha quantos acontecimentos importantes tem a história do Ceará, né, meu povo? Que nós não conhecemos. Não sei se vocês sabiam, né? Mas é muita coisa interessante, tá bom? Aí eu posso gravar um vídeo falando um pouquinho desses outros acontecimentos. Passa aí, André. Aí eu falo um pouquinho, pode passar, que eles chamavam também de currais humanos. Olha a quantidade de pessoas nesses campos de concentração. Pode passar. Quixadá, Sobral, exatamente, André. Senador Pompeu, que, se eu não me engano, foi o último campo de concentração reconhecido, houve em Senador Pompeu, pode passar, e foi um dos campos, 8.000 pessoas nesse campo de concentração. Olha que triste, eles... meu povo, aí eles passavam fome, eles eram explorados, a mão de obra deles, né? Eram como se fossem realmente escravos, né? Vocês sabem disso, pode passar. Muito interessante. Ó, a URCA adora falar do campo de concentração, viu? A URCA, ó, um vestibular bem recente, trabalhou o campo de concentração, tá bom? Então, estudem isso, porque vocês têm uma grande probabilidade de acertar as questões de história do Ceará e do Cariri, tá bom? André, pode tirar a apresentação de tela. Muito obrigada por sua disponibilidade, sua assistência técnica. Eu sei que é muito cansativo, né, tá apresentando, mas eu fico muito grata porque eu pude interagir mais com todo mundo aqui.
Maria da Conceição, por isso o nome, mas não é, a origem não é o de Hitler, tá entendendo? Mas como eram espaços onde eles ficavam isolados, esses retirantes famintos, né, dizem que mais de 100 mil retirantes do interior, eles saíam por conta da fome, né, com sua família, em direção à capital, Fortaleza. Para que eles não inchassem a cidade, para que eles não entrassem na cidade, eles eram barrados antes, tá entendendo? E eles eram barrados justamente nesses espaços. Se você andar ali por Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, esse caminho todo que vai até Fortaleza, vocês vão encontrar, tipo, casas abandonadas, casas distantes, isoladas. Eram nesses espaços que eram mais humanos. Eles colocavam arame farpado para que eles não passassem e não levassem doenças também para a cidade. Eles acreditavam que eles levavam doença. É tanto que as cabeças deles eram rapadas. Não sei se vocês sabem, olha que triste, né? As cabeças deles eram raspadas por conta do piolho, né? E outras doenças, a varíola, eles eram isolados. Vocês lembram da lepra, né? Acredito que ia passar, então eles deixavam eles realmente isolados para que não passassem doenças para os moradores, a capital. É aí que vai surgir as favelas, a periferia, a favela ali em Fortaleza. Começa aí, começa com esses campos de concentração, mas era bem triste, porque a comida era muito precária, morriam muitos de fome, a higiene também, eles não tinham, né, nenhum cuidado higiênico, então era bem cruel, bem triste. Pois é, iam criando outros campos de concentração, Maria. Quando ficava lotado em um lugar, eles criavam outros. Por isso que tem vários. E tem muitos que ainda não foram registrados na historiografia, né? Não há ainda registros, tanto que está sendo, a última descoberta foi em Senador Pompeu, de um campo de concentração lá, mas acredita-se, não tem um número exato, acredita-se que foram muitos, justamente por esse motivo. Quando lotava em um, eles criavam outro. O governo, né? O governo criava outro, justamente nessa tentativa de barrar, de não deixar que eles entrassem. Por quê, meu povo? É aí que vai surgir também o banditismo, porque tu imagina, Maria, tu morrendo de fome, vendo tua família morrer de fome, né? Claro que não justifica, eu sei, mas eles vão o quê? Muitos vão roubar, né? Vão roubar alimentos, vão roubar algo para alimentar a sua família, tá certo? Pois é, existem tantas atrocidades aqui, os hospitais psiquiátricos eram basicamente campos assim, né? É verdade, Mirelle, é verdade. E eu fico tão triste, Mirelle, porque poucas pessoas têm interesse em conhecer, né, em saber. Não sei se é por medo, ou é por preguiça, ou é por não querer se dar o trabalho de conhecer a história local, né? Eu acho muito importante conhecer a história local, né? Eu acho não, eu tenho certeza que é valioso, né? E eu critico muito os livros didáticos por não trazerem a história do Ceará e a história do Cariri, que desde o ensino fundamental era para nós estudarmos. Mirelle, eu vim estudar a história do Ceará e do Cariri na faculdade. Eu nunca ouvi falar em história do Ceará no ensino médio. Ninguém nunca me apresentou nada disso que eu estou apresentando para vocês no ensino médio, né? Então, eu fiquei encantada, foi uma das coisas que eu me apaixonei, tanto que eu pesquisei durante toda a minha graduação, eu pesquisei o catolicismo popular, né, o messianismo e o padre Biapina, né, que foi que influenciou muito o padre Cícero. Padre Cícero recebeu muita influência de padre Biapina, que ele era um missionário, ele era uma pessoa que ia lá resolver o problema onde o governo não resolvia. Ele ia lá numa comunidade que o pessoal estava passando fome, sede, e ele construiu um poço. E ele construiu uma escola, e ele construiu uma casa de caridade. E eu me apaixonei por esse padre. Ele é paraibano, né? Só que ele atuou no Cariri, ele atuou no Ceará,
como um todo, né? E eu me apaixonei por ele, eu pesquisei ele, me envolvi com a história, né, do Cariri, história do Ceará, por isso que eu gosto muito de trabalhar tudo isso. Não posso me aprofundar aqui com vocês, porque o foco é o vestibular, né? Então, não dá para trabalhar, por exemplo, de forma acadêmica, mas se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de estudar mais a história do Ceará e do Cariri, façam isso. De verdade, porque você começa a entender por que tantas mazelas, por que nós somos tão excluídos, por que nós temos tantas pessoas passivas que aceitam as coisas que vêm de cima para baixo, né? Por exemplo, eu entendo demais minha mãe quando ela é conformista, quando ela diz assim, Sara, é porque Deus quis assim. Ela foi ensinada a pensar e aceitar as coisas dessa forma. Vocês estão entendendo? Quando eu vejo a fé dela, ela é romeira, né? Ela é de Juazeiro do Norte, então ela tem uma fé inabalável em Padre Cícero. Ela tira todos os anos a renovação do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, que é uma prática dos capuchinhos, que levaram lá para o Juazeiro, e Padre Cícero propagou que todas as casas tinham que renovar, fazer a consagração, os votos de fé ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E minha mãe faz. E no começo, quando eu entrei na faculdade, antes eu não questionava nem nada. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a criticar. E questionar por que ela fazia aquilo, né? Depois eu passei a respeitar, né? E a aceitar, e entender, e achar bonito, né? Porque é uma coisa muito verdadeira. Mas ela não conhece. Vocês já ouviram falar que a verdade liberta? Quando você conhece as coisas, não tem como mais você pensar da mesma forma, meu povo. Por isso que o conhecimento é libertador. A partir do momento que tu conhece, tu não consegue mais ser, nem pensar da forma que você era, né? Pois é, Maria da Conceição. Pronto, eu entendo. É verdade, eu também não sei por quê. Eu entendo, meu... Pronto, eu entendo demais. Meu povo, nós passamos do horário. Maria, nós vamos já completar 2 horas, me perdoem, de aula, mas é porque é um conteúdo muito envolvente, é um conteúdo muito interessante. É muita coisa para trabalhar em uma aula só. Não dá tempo de trabalhar tudo, né? Por isso que, se vocês acharem melhor, eu gravo uma aula ou a gente faz esse momento de interação, que para mim é mais interessante, porque vocês podem tirar dúvidas, vocês podem perguntar, e na aula gravada vocês não podem, tá bom? Ô, Bianca, muito obrigada. Eu fico muito feliz, viu? Eu me esforcei ao máximo, porque a gente não tem slides, nada pronto, né, para os vestibulares da URC e da UES. Eu tive que fazer do zero. Eu tive que pegar prints de aulas que eu assisti, eu tive que pegar questões da prova, baixei a prova da UES, ou eu peguei o print do professor que comentou aquela questão e trouxe para vocês. E tem muitas mais questões nesses slides. Se eu não me engano, tem mais de 100 aí slides para vocês quererem se aprofundar, né? Eu estava estudando para o meu concurso, deixei o meu concurso, os meus estudos, para me dedicar a essa aula para vocês, porque eu sei que vale a pena. Né? Vale a pena pelos poucos, vale a pena por aqueles que querem vencer, e eu quero dar uma contribuição, eu quero ajudar de alguma forma vocês, tá bom? Muito obrigada, eu fico muito feliz. André, muito obrigada mesmo, viu? Não tem frequência, tá bom, meu povo? Avisem os demais que